Boa noite, meus irmãos, caros ouvintes e telespectadores da Rede Amigo Espírita. Nós estamos aqui na quarta-feira, dia 16 de dezembro, para mais um Página Aberta. Hoje estudamos um tema bem interessante e, já que estamos chegando no finalzinho do ano, né, Melry? Muito bem também oportuno. O livro é Pão Nosso, o ponto 11, com o título dado por Emmanuel, O Bem é Incansável. E aí, será que o é? Vamos discutir, vamos discernir e aprender? Fiquem conosco. Não é isso, Mariluzes? Isso mesmo. Vamos ao trabalho que nos chama. Bem, como sempre, não é? É uma alegria para nós estarmos juntos nesse estudo. E hoje, com esse tema, Emmanuel se reporta a Paulo, só que agora a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e é o capítulo 3 desta carta, né? O ponto que Emmanuel vai trazer para o nosso conhecimento de hoje é o versículo 13, mas a gente vai começar a dar uma viajada, por essas linhas, dessas cartas de Paulo. E ele começa o capítulo 3 dizendo: Não, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E nós sabemos, mas não custa lembrar, que essas cartas, Paulo, em todo o seu processo de divulgação do Evangelho, encontrou uma forma de manter o contato com as diversas igrejas, que foram surgindo dos cristãos. Então era a forma, ele não tinha como estar visitando, logicamente, imagine naquela época, mais de 2000 anos atrás, a locomoção. Então eram cidades distantes que levavam dias de viagem. Então Paulo encontrou através das cartas de manter o contato com esses irmãos, esses companheiros do Evangelho e a ajudá-los a ter ânimo, Então sempre suas cartas estão voltadas para a orientação, para aquecer a fé daqueles que estavam começando e, logicamente, teriam dificuldades, teriam atropelos, teriam espinhos nessa caminhada. Por isso que ele diz, Irmãos, rogai por nós, porque a palavra do Senhor tem livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Olha só o que ele está dizendo. Porque essa fé que crescia, do Evangelho deixado por Jesus, não era comungado por todos. Então, logicamente, poderia ter irmãos do caminho que poderiam não estar de acordo com esses pensamentos, e nós sabemos das perseguições que sofreram os primeiros cristãos, Mas aí ele continua dizendo: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Achei lindo isso, Mandamo-nos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aperteis de todo o irmão que aparteis, esteja distante, separe, dos irmãos que andam desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvermos desordenadamente entre vós. Então aquela coisa, de seguir, de certa forma, o caminho, de ter o cuidado com as atitudes, com os comportamentos, para não entrar em desordem, Aí ele começa dizendo: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados
a nenhum de vós. Não porque não tiveis autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para os imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A importância, não é, da disciplina, do cuidar-se, do manter-se, de não ser um peso para ninguém, de estar consciente da sua tarefa, não é? E aí ele vai chegando bem perto do versículo, né, já que Emmanuel nos traz, e aí ele diz: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Será que a gente anda cansado de fazer o bem, Queiroz? Pois é, a gente não sei, mas boa parte da humanidade, sim, né? E também não fica claro se em todo momento de nossas vidas a gente segue esse caminho. Sim. Porque nós temos essa questão de inconstância, não é isso, Mel? Ora, quando a gente está sentindo-se no caminho, num aspecto de agradabilidade, é fácil para a gente desempenhar o bem, mas é também muito fácil acionar em nós a questão da intolerância, a questão da indisposição, a questão da maquerência, né? Por justamente a gente não estar com essa sintonia constante ainda para a realização do que é único no universo e verdadeiro. Porque o mal, na verdade, ele não existe. Ele é um dos aspectos da ignorância. Uhum. Enquanto a gente não descortina a verdade, o mal ele prevalece. Como diz Queiroz, você me lembrou a frase, né, ficou tão bela no livro e no filme, que André, os homens são mais ignorantes do que maus. Pois é, Lívias, né, disse isso, mas já parafraseando Jesus, que há mais ignorância na humanidade do que maldade. E isso é fato. E a gente sai que é isso aí, Vamberto. O despertar do espírito. O Vamberto está lembrando aqui do congresso, do 6º Congresso Espírita Paraibano, que vai se realizar agora entre os dias 8 e 10 de janeiro. Está bem pertinho, estourando. Contamos com você, viu, Vamberto? A gente vai ter aqui uma discussão bem interessante. E é uma oportunidade também a todos vocês de conhecerem um dos maiores teatros da América Latina, que recentemente foi construído aqui pelo governo dos estados e foi dado, né, uma homenagem a Ariano Suassuna. Uhum. O nome do teatro ficou A Pedra do Reino. É um teatro magnífico, cabe 2.924 pessoas e muito bem acomodadas. Né? Imagine você ouvir, né, como são os palestrantes que vão vir. Divaldo, Fred Menezes, Rossandro Klinger, Haroldo, Giseuda Carneiro Anô, né? Todas essas pérolas, Alberto Almeida, então, imperdível. E de fato tudo, porque é o despertar do espírito no passo a passo do que a gente... Né? É o bem que é incansável, querendo que a gente realmente acorde. E a gente sabe, Emmanuel, ele sempre traz um título que não é por acaso. Aí ele começa, né, a sua dissertação dizendo o seguinte: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhante alegação não procede de fonte pura. Isso é interessante para a gente analisar. Essa alegação não procede de fonte pura. Por quê? Vamos ver o que é que ele vai dizer. E de onde vem essa mácula? Se a fonte está pura, ela está
contaminada, né? Ela está maculada. E aí a gente deve refletir justamente nesse sentido também, obviamente. Por que ela é impura? Se eu estou me sentindo cansado de praticar o bem. E a gente ouve, Mary, eu me lembro muito bem, tem muita gente que diz que resume numa frase assim, bem, não é uma frase interessante, mas uma frase bem assim, não baseada numa razão e numa fé, que é aquele negócio, eu vou deixar de ser besta. Tu já ouviste isso alguma vez? Né? Sim. A pessoa diz que está cansada usando essa rima. Eu vou deixar de ser besta porque eu não estou vendo gratificação. É como se o bem, é como se a questão da caridade, a questão da boa ação fosse para trazer um benefício. Isso me lembra uma vez, há uns anos atrás, eu andando de ônibus, né? E atrás de mim tinha duas senhoras religiosas conversando, né? A respeito de determinada atitude de uma outra que não estava ali com ela, mas que, né, a gente viu assim, ela a pessoa falava para ela, para outra, né, a senhora falava para outra senhora que estava muito decepcionado com fulano porque fazia isso, não sei o que, e fulano não via, mas que acima de tudo Deus estava vendo e que Deus estava guardando o que era bom para ela. A gente é uma ignorância até, né? É uma ingenuidade que beira a ignorância. Essas coisas, a gente vê as pessoas, elas fazem de Deus muitas vezes um carrasco, um vingador, um oportunista que deve trabalhar para mim, para que traga-me um benefício, para que me traga-me algo que vai trazer, né, um imediatismo para mim. E é justamente isso que Emmanuel prossegue dizendo, Mary. Dê uma lidazinha, okay. Aqui ó, na segunda. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não pode atender a propósitos egoísticos, né? Então, Emmanuel vai começando a discernir o que está maculado, né? Como você disse, nessa fonte pura. Eu faço bem, mas eu viso vantagens, né? Ou eu viso algo que eu quero que seja trazido para mim daquele ato. Então, no momento em que eu quero uma recompensa, se essa recompensa não chega, eu vou me cansar. Porque o que está me alimentando não é o bem por si, mas é o que eu vou ganhar de fazer aquilo. Né? Então, como há um interesse, e se o interesse é unicamente que algo seja retribuído, né, que eu seja, como ele diz aqui, que eu adquira vantagens daquele meu ato, eu vou ser bonzinho, porque quando eu precisar, o fulano pode me dar. Eu vou fazer isso agora, porque eu vou precisar de fulano amanhã e fica mais fácil eu adquirir isso. Então, você vai fazendo uma troca, você vai fazendo bem, não porque você está consciente de que sua atitude deve ser essa. De que que nós, né, precisamos estar no trabalho do bem constante para que a gente possa ter um mundo mais justo, um mundo melhor. Mas no momento em que o meu desejo egoísta se coloca na frente das minhas ações pelo bem, aí eu com certeza vou me cansando porque eu não vou atingindo o objetivo, né? Que é meu particular. E aí ele vai dizendo: é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz
a refletir nos males que nos assaltam, pois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Isso é interessante a gente pensar, não é? Mas não é melhor pensar em voz alta, não? Não, eu pensei que você ia falar. Não, eu estou aqui. Eu estou Porque aqui em eu outra coisa. pensei que Claro, enquanto você estava discernindo, eu estava olhando aqui tá. para mim localizar. Certo. Então veja só, o que é que Emmanuel vai nos convidando a ter? Prudência. Né? Prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Não é? Depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Mas eu sou uma pessoa tão boa, como é que pode? Eu fui fazer uma caridade e isso acontece comigo? Como? A espiritualidade não estava me ajudando. Eu, uma pessoa que estava ali no trabalho, fazendo campanha do quilo, fazendo não sei o quê, por exemplo, não é? E se algo nos acontece, então nós precisamos, é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se. Desde o princípio da organização planetária. Então, se a gente for imaginar, né, Queiroz, que desde a construção, aliás, desde a organização da necessidade muito deste antes planeta, né? da construção. Exatamente. Antes dessa construção em si, onde apenas estava um planejamento do que seria o planeta Terra. Qual o objetivo deste planeta dentro desse sistema solar? Né? O que é que esse planeta iria trazer e colaborar no todo universal? Então, e até hoje, Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se. Imagine se depois de sua passagem aqui na Terra, de tanto ignorância ainda nos nossos corações, onde nós julgamos e condenamos o Mestre, se ele tivesse cansado de fazer o bem. Porque ele disse, eu vou, mas vou deixar um consolo para os vossos corações, vou enviar um Consolador. Né? Então, o Cristo já sabia da nossa ainda pequenez diante da grandeza que é o mundo espiritual, e quando estivermos mais preparados, ele enviou o Consolador, né? Abrindo a nossa mente, os nossos horizontes no entendimento realmente da vida. E o Cristo continua o seu trabalho. Ele continua, né, nesse ministério de amor todos os dias. Porque, gente, a gente não imagina que esse planeta tem um objetivo a ser cumprido. O Cristo não iria, junto com todos esses construtores celestiais, criar algo tão maravilhoso, porque o planeta Terra é algo extraordinário. Para que uma espécie humana pudesse destruir todo um projeto sideral, né, Queiroz? Universal, né? De vida, universal de vida. Então é pensar muito pouco quando eu entro nesse processo de desesperança, né? Exatamente. Ou de fazer o do contra, né? Tentando impactar, emperrar o progresso, o andar do bem. Porque não adianta. De fato, a gente sabe que o caminho ele é cheio de dificuldades, mas essas dificuldades estão justamente nos tropeços verificados por nós quando agimos fora do contexto do bem, fora do contexto da verdade.
E Emmanuel diz que, relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. E o que é curioso é que não é um trabalho para um terceiro, não. Não é um trabalho para você fazer para sua amiga, para o seu filho até, né? Mas é um trabalho que você idealiza para você mesmo se iluminar. E é interessante como a gente é campeão em, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Está faltando a palavra, me ajude. Nós somos campeões em sabotagem. Uhum. E é um sabotar da própria felicidade. Da própria felicidade. Porque esse caminho bem traçado, bem seguido, é um caminho totalmente luminoso. É um caminho totalmente, digamos assim, livre de dor e de sofrimento. Quando encontramos a dor e sofrimento, é um necessário aguilhão para que a gente possa justamente refletir na besteira que a gente andou fazendo. Porque se a gente não fizesse besteira, não necessariamente haveria o encontro da dor ou o encontro do sofrimento. Exatamente. Né? Só porque nós somos campeões em besteiras, em encrencas, como diz Alberto Almeida, né? É que a gente sofre, é que a gente entra em processo de dor e adoecimento. E aí, ele diz assim, né? Só para fechar o parágrafo aqui. O mestre, sentindo o espinho de nossa ingratidão, identifica-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, olha a palavra de Emmanuel, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando, tolerando, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Exatamente. Né? É aquela história, é o caminho, a verdade e a vida. E o Espiritismo me fez entender essa mera frase, né? Como a perspectiva do caminho, a vontade, na ideação, no esforço e muitas vezes até pelo que estamos já hoje colhendo, pelo sacrifício da necessidade para a renovação. Executando e vivenciando isso, o caminho, nós vamos de encontro à verdade. A verdade, ela ilumina, ela ergue, ela liberta, como o próprio Cristo disse. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí a gente deve pensar, o que é que significa essa libertação? É justamente sairmos dessa porta ou dessas portas da ignorância. Porque são muitas portas, são muitas situações que nos tornam ignorantes. Em algum momento da nossa existência, a gente tem um aprendizado que nos faz mais rico em determinado segmento, em determinado sentimento, em determinada postura. Mas, hora ou outra, a gente se vê fazendo coisas assim inacreditáveis, porque em determinado campo eu ainda tenho muito que aprender. Né? E mesmo naquele campo que eu já aprendi, que eu já edifiquei alguma coisa, eu ainda tenho muito que aprender, muito para fazer. Então, identificando isso, a gente vai deixando, com esse conhecimento da verdade, aquela ideia do copo
vazio, sempre apto a receber mais, sempre apto a aumentar o discernimento, o conhecimento, para um dia até atingirmos a sabedoria. E quando a gente atinge a sabedoria em determinado patamar, aí vem a vida, que é o derradeiro e último, onde a gente vai encontrar a caridade, onde a gente vai encontrar a paz, a serenidade, a mansuetude, enfim, toda a plenificação dos sentimentos que vão se transformando em virtudes por excelência. A gente vê que é um caminho maravilhoso e que quanto mais cedo a gente despertar para isso, quão mais rapidamente eu chegarei lá, e de uma forma muito mais satisfatória, muito mais abrandada. Porque o que é a lei de Deus para nós? Misericórdia. O que é a justiça de Deus para nós? Misericórdia. Então a misericórdia nos cerca. Se a gente não observa, se a gente não chega nela, é porque nós estamos desantenados. Nós estamos sem sintonia, justamente por praticarmos o erro, por vivermos no pecado, tão traçado, tão falado nas religiões. Não é isso? E isso me faz pensar numa música maravilhosa de Marieusa Tiscati, que fala do chamado, mostrando verdadeiramente essa parte do Cristo, sempre presente, sempre paciente, sempre corrigindo, sempre amando, sempre tolerando, edificando e abrindo-nos misericordiosamente os braços para a nossa atividade renovadora. A música de Marieusa diz o seguinte: então ele veio. Quem veio? Jesus. E disse que já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso. Mostrou as pedras e os espinhos, porque, como eu disse, quem caminha com a lei, quem caminha com os passos com Deus, caminha com a misericórdia. Então Jesus, ele nos aponta as pedras e os caminhos. E ele é tão cuidadoso, é tão cauteloso, Melry, com todos nós, que quando viu que o medo assolava os nossos corações, ele também foi capaz de mostrar-nos o sol atrás dos montes. E disse: confiem e vão. Porque a gente vê, não há sempre a escuridão, ela pode chegar em determinados momentos da nossa vida, pela incúria, pelas experiências mal vividas que vão nos fazer estarmos num caminho ou de expiações ou de provas perturbadoras, de acordo com aquilo, mas sempre banhados com o sol da misericórdia, do perdão, do esclarecimento, desse entendimento que nos faz firmar os pés, porque o propósito não é de sacrifício, o propósito é de iluminação, não é de dor, não é de sofrimento, é para encontrarmos felicidade. E isso faz todo um diferencial, porque por mais que a noite ela seja persistente, jamais deixará de raiar o sol num dia que resplandece. Então a música ela diz dessa forma poética, maravilhosa: ele nos fez mostrar o sol atrás do monte e disse: confie e vão. E nesse convite do Cristo, o que é que acontece para nós? Aí nós vamos ao seu encontro,
Por quê? Porque ninguém resiste ao chamado do Cristo. Ninguém resiste ao apelo do amor, a caminhar. É agradável caminhar no bem, quando se entende, quando se confia, quando está robustecido com o entendimento, com aquela verdade da fé que raciocina, da fé que realmente internaliza esperança e realização, né? A música prossegue dizendo o seguinte: então viemos porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga. Por seu amor haveremos de amar. Pelo amor do Cristo nós haveremos de amar. Porque o Cristo, ele irradia no próprio sol da vida, nos mostrando sempre o roteiro e jamais nos abandonando, jamais nos deixamos desconsolados ou sóis, sempre nos acompanhando, sempre nos induzindo à realização. E Marieusa termina dizendo o seguinte: ao final da luta, ele, o Cristo, haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Olha só que frase linda, né? Eis os teus filhos, porque ele não prometeu que nenhuma das suas ovelhas que o Pai lhe confiou se perderão. E quando nós descremos disso, quando nós duvidamos disso, nós entramos num processo de escuridão provocado pelo medo, provocado pela inquietação. Porque ao invés de nos prepararmos, nós agimos muitas vezes, ou quase todas as vezes, de forma imediatista. A coisa tem que ser do jeito que eu quero que tenha de ser. Quando não acontece do jeito que tem de ser, e muitas vezes o resultado não é nem muito diferente, mas não é do jeito que eu quero que seja. Aí a gente entra naquele desespero, naquela situação de angústia, a gente acaba refletindo na questão apenas do que perdemos, e muitas vezes nem houve perdas. Nem houve perdas. Porque eu tiro pela minha experiência própria, né? Em todo o processo da pouca dificuldade que eu passei na minha vida, pelo que hoje eu sou, eu amadureci a tal ponto, e eu creio que qualquer um que reflita assim também chega nesse denominador, de que se precisasse voltar e passar por tudo novamente, eu repetiria sem pestanejar, porque me fez melhor, me fez um ser mais crente, me fez um ser mais robusto, mais esperançoso, melhor trabalhado. Mas eu sei, nós sabemos que ainda não é o suficiente, né? A gente precisa caminhar mais, mas o Cristo está conosco, porque, repetimos a música de Marieusa, né? Ninguém resiste ao seu chamado. Isso. É isso, Mary? E aí nós temos aqui uma mensagem muito interessante, Queiroz, que é uma psicografia de Chico, um livro Bezerra, Chico e Você. E é justamente uma mensagem de Bezerra de Menezes, fazendo também essa reflexão da importância de nos manter no trabalho do bem. E Bezerra começa a mensagem dizendo assim: perseveremos no bem sobretudo. A estrada provavelmente se nos erigirá lodacenta ou agressiva pelos tropeços e espinhos que apresente. Perseveremos servindo para transpô-la. O ambiente terá surgido carregado de nuvens na condensação de injúrias ou incompreensões que nos circundem. Perseveremos, ofertando aos outros o melhor de nós em favor dos outros
e os outros nos auxiliarão para vencer as sombras e dissipá-las. Ansiedades e esperanças nos visitam a alma, transformando-se em obstáculos para a obtenção da alegria que nos propomos a alcançar. Perseveremos agindo na prática do bem. E dentro desse exercício salutar de sublimação, surpreenderemos por fim a região de acessos às bênçãos que buscamos. As lutas e desafios se nos avolumam na marcha, perseveremos na humildade e na paciência que nos garantirão a segurança e a tranquilidade das quais não prescindimos para seguir adiante. Discórdias e problemas repontam das tarefas a que consagramos as nossas melhores forças. Perseveremos na serenidade e na elevação, dentro de encargos que nos assinalem a presença onde estivermos, e seremos aqueles ingredientes indispensáveis de união e de paz, nos grupos do serviço de que partilhamos, atendendo às obrigações que nos competem ao espírito de equipe. Filhos, provas e tribulações, pedras e espinhos, conflitos e lágrimas, desarmonias e empeços existirão sempre na estrada que se nos desdobra a visão. No entanto, se é fácil começar o apostolado do amor, é sempre difícil continuar em direção do remate vitorioso. Perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre, de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Belíssimo, não é? Fantástico. E aí, ficamos pensando como esses emissários do bem, como Bezerra, como Chico Xavier, como tantos outros irmãos anônimos, incansáveis no bem, né? Passando por tudo isso aqui, mas perseverando, porque eu achei linda essa frase forte, perseverar é o impositivo que não nos será lícito fugir, né? Porque compreendendo, né, Queiroz, compreendendo o objetivo de estarmos fazendo bem, é termos a consciência da construção de algo melhor para mim e para todos, não é? É sermos construtores de um processo de renovação, mas para isso, com todos os obstáculos que possa ter no caminho, se tivermos firmes na perseverança, continuaremos no trabalho do bem. E aí Emmanuel prossegue, né, Queiroz? Nos dizendo. E antes de prosseguir, né, aí fica aquela pergunta para nós, Vamberto. Quando é que a gente vai deixar de seguir errado para só voltar para o caminho do bem quando bater o sofrimento? Né? Como Vamberto nos diz aqui. Porque muitas vezes a gente sabe, a gente tem a certeza de que está errando, mas a gente prossegue errando. E só dá aquele impacto de voltar quando o sofrimento aparece. Ou quando ele se torna maior. Parece até, é um paradoxo, né? Porque se a gente for levar pelo termo do conceito mesmo assim, da inteligência, parece até burrice. E é burrice, não deixa de ser burrice. Né? É uma ignorância sem tamanho. Porque o prazer, por mais que traga aquele gozo de momento, não deixa de ser um gozo de momento, não é? Não deixa de ser algo efêmero, que veio, foi usufruído e passou. Só que o que vai trazer de consequências
não vale a pena o preço. O preço não vale a pena, não é? Aí a gente, muitas vezes, tem gente que ainda bota aquela desculpa, não, porque a carne é fraca, né? Colocando a culpa num bode expiatório. Ou fui tentado, né? Nunca você assume o que você faz. Infelizmente a lei sabe, infelizmente a lei vê, a lei divina, a lei de Deus, e ela acerta. Nunca dá a lei de Deus, ela nunca dá um tiro de raspão. Ela sempre acerta. Fiel, certeira, no coração mesmo, no âmago do problema, visando a reparação, visando a corrigenda, né? Mas é tão curioso, porque para chegar no sofrimento eu tenho dois caminhos imensos antes. Primeiro é o caminho do amor. O amor sempre nos assiste, o amor sempre nos ampara, o amor sempre nos orienta, o amor sempre nos dá conselhos. E a gente não ouve. Aí depois tem um outro acervo gigantesco, e com a doutrina espírita, então, aí é que o negócio ficou extremo no tamanho, que é o conhecimento. Se alguém aqui, nesse momento, vier me provar de que falta alguma coisa em termos de conhecimento para poder ser feliz, pelo menos em termos teóricos, eu mudo agora mesmo de posição. Porque os conceitos, o desenvolvimento, a literatura, né? Enfim, no resumo, a consolação que nos assiste hoje é mais do que suficiente para fazer-nos gente. Para, enfim, depois que a gente se ver gente, caminharmos para sermos anjos. É mais do que suficiente. Eu tenho certeza disso, né? Então a gente precisa despertar. O ano novo está chegando, o Natal está aí, e a gente sempre tem aquela história de renovação, né? Aquela história, está chegando o momento, agora eu vou me prometer. Engraçado que fica sempre na promessa, né? E a gente precisa mudar esse paradigma, quebrar esse conceito para de fato fazer o que tem de ser feito, né? E aí não deixar apenas nas costas da espiritualidade, fazer a nossa parte, impulsionar o nosso sentido de ação na prática do bem. E Emmanuel, né? Agora sim, vamos prosseguir. Ele diz: se ele nos tem suportado, ele quem? Jesus, e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Né? Porque essas decepções, elas vêm porque, infelizmente, a gente plantou. Se plantou, tem que colher. Né? E ele fecha dizendo o seguinte: a observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, se nos entediarmos de tédio, né? Se nos entediarmos, nos cansarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. A emersão, né? O fim do mal, o afogar do mal, que não está no mundo, está em nós. Está em nós. Né? E aí, minha filha, suas considerações finais? Primeiro, né, é importante nesse estudo de hoje
esse mergulho, para que possamos ter consciência do que nos motiva a fazer o bem. Se é o bem por ele mesmo, o bem nessa construção maior, ou se é um bem que nós queremos nos enganar, querendo ver tudo. Se assim nos conhecemos, que possamos fazer o caminho de volta, né, para nós, como seres espirituais que estamos aqui numa construção divina, e reconhecer nesse mestre incansável do amor todo o caminho necessário para a nossa transformação e, consequentemente, a transformação do nosso planeta. E assim que possamos refletir, né, que possamos nos enriquecer de ânimos e perseverança para continuarmos no caminho, né, Queiroz? Exatamente. E você? O momento é de fato de transformação, né? Nós estamos no limiar. A gente repete isso, a gente diz isso, né? Da meia-noite, da primeira hora para a regeneração. E nós sabemos que por falta dessa realização, por esse desânimo, né? Por essa desdida, esse desculpismo em relação à verificação do trajeto correto por nós, muitos indivíduos estão tendo que deixar o nosso planeta, justo no momento em que as coisas vão começar a aparecer no campo das luzes. Como diz Carlinhos Conceição, terra-mãe, quem não te for bom filho, separação, exílio. E aí fica a pergunta no ar. O que é que nós vamos escolher? O que é que nós vamos realizar? Vamos continuar nesse sentido? Simplesmente na questão de não querer fazer, na questão de desanimar, na questão de colocar em nós a nuvem, né, do pessimismo, do desânimo, da descrença, da falta da irmandade, da falta da realização no bem? Pensemos, reflitamos. O Natal está aí. Os Cristos estão em todos os lados ainda. E por incrível que pareça, seguem abandonados nas ruas, nas calçadas, nos parques, nos estacionamentos, nas favelas, enfim, na vida. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Assim, meus irmãos, antenados pelo que o Espiritismo é capaz de nos proporcionar, alicercemos nossa fé no amor em movimento, a caridade, no entendimento da vida como ela é e não como a gente queira, e assim procuremos fazer a nossa parte, né? Isso mesmo. Muita paz a todos. Obrigado pela companhia de vocês, mas nessa empreitada de tantas descobertas, de tanta coisa maravilhosa que esse programa nos traz. E até quarta-feira que vem, no mesmo horário, 21 horas, horário de Brasília, para mais um estudo no Página Aberta. Obrigado e boa noite a todos vocês. Ficamos na luz.